Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Todos acharam? Eu vou estar lendo na NVI e você acompanha aí, independente da sua versão. E no término nós vamos orar. Enquanto isso, eu quero dar as boas-vindas a Sandra, né? Quem já não conhece, a Sandra é nova aqui. Sandra está aqui, a irmã de Kelly. É uma bênção na nossa família, né? Quem não tem a alegria de conhecer, conheça. Sandra, seja muito bem-vindo. Junto aos seus filhos aqui também, sejam muito bem-vindos. Viu, Ezequiel, esses dias lá, fiquei assustado, tá grande demais esse menino. Que Deus abençoe sua família, viu? Seja bem-vinda. Depois cumprimente Sandra, que está aqui na segunda fileira. Dito isso, então, Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12, no término nós vamos orar. Diz assim a palavra do Senhor: peça e será dado, busque e encontrarão, bata e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim façam aos outros o que vocês querem que façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Pai, agora neste momento nós queremos colocar os nossos corações diante do Senhor. Nos ensina a remir esse tempo que nós temos aqui. E fale essas verdades ao nosso coração, Senhor. Nos ensina também, ao sair dessa porta aqui, a aplicar em nossas vidas, ó Pai. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Pode dizer amém por isso? Queridos, na última exortação nós falamos sobre o julgamento, de nós não julgarmos a fim de não sermos julgados. E nós trouxemos ali ao entendimento correto do que o Senhor estava condenando ali. O Senhor não estava condenando simplesmente que nós venhamos a não condenar o erro. O que ele estava tratando ali é sobre um juízo condenatório. Qual que é o juízo condenatório? É o juízo que você quer punir sem dar nenhuma chance para a pessoa. É condenar. Você é um pecador, você merece o inferno, não tem chance para você. Esse tipo de julgamento não cabe ao povo de Deus. Nós não temos essa condição e graças a Deus que nós não temos, porque nós somos falhos. Amém? E aí ele fala que então nós devemos julgar de que maneira? De maneira correta. Não de maneira hipócrita. Qual que é a maneira hipócrita? Você julga o erro do outro, mas você é pior que o outro. Ou seja, se você está fazendo isso, você está condenando a si mesmo. Então, ele não fala que nós venhamos a fechar o olho para o erro, mas primeiro tirar a tora dos nossos olhos, e aí sim, tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Aí ele fala que nós devemos fazer isso, então, dessa maneira, restaurando o nosso irmão, buscar, não julgar a fim de condená-lo, mas restaurando o nosso irmão. Esse é o julgamento correto que nós devemos ter, a fim de restaurar o nosso irmão. E hoje, então, queridos, ele vai falar... Agora ele vai mudar a dinâmica, ele não vai falar agora do relacionamento com o próximo, mas agora ele vai falar do nosso relacionamento com Deus, porque isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Não existe somente um relacionamento aqui, eu e Deus. O nosso relacionamento reflete na nossa vida aqui. Então, por vezes, Jesus está falando do nosso relacionamento com o Pai, e daqui a pouco ele traz para nós voltarmos para esse estado aqui e falar, o relacionamento precisa ser aqui também. E hoje ele vai falar do nosso relacionamento com Deus. A passagem que nós acabamos de ler aqui fala sobre uma oração, e a oração persistente. A passagem que nós acabamos de ler aqui fala sobre nós sermos persistentes na oração. Né? O que é uma pessoa persistente? Ela fica ali, né, na barra, né, promete uma coisa para o seu filho e não cumpre, não. Quando você promete para os filhos, sabe o que acontece se você esquece? Quando você acorda no dia, ele já está do lado da cama, assim, esperando. Se você falar para ele assim, ó, no outro dia eu faço... Rapaz, no outro dia ele está lá. Aí você levanta, o que foi? O senhor falou que era hoje, que ia acontecer, me ia levar no parque, dar videogame, comer doce, sei lá. Eles estão ali persistentes naquele propósito, qual você prometeu. E é interessante que essa oração aqui, queridos, vai falar sobre sermos persistentes nas promessas de Deus. Deus tem promessas para o seu povo, amém? E aquele que promete, ele cumpre. Não é a promessa humana, né? Às vezes nós prometemos algo para se livrar logo daquela chatice que estão ali insistindo. Tá bom, eu prometo. E a gente fala por falar. Mas o nosso Deus não promete por prometer. Deus, quando promete, ele está a fim de cumprir a sua promessa. Ele não pode negar a si mesmo. E essa persistência aqui é uma persistência que nós devemos ter em quê? Nas promessas de Deus. Por isso aí que no versículo 7 ele vai dizer, peçam. E o que vai acontecer? Qual é o resultado? E será dado. Busque e encontrarão. Bata
e a porta será aberta. Essa é a promessa. Só que é interessante que esse versículo aqui ele é muito mal compreendido no nosso meio evangélico. Temos que fazer a meia-culpa aqui. Porque nós achamos que, então, já que o versículo fala sobre isso e está na Bíblia, vamos abrir a nossa lista logo aqui e vamos derramar os pedidos diante de Deus. Né? Nossa, tem tanto pedido aqui, por onde que eu começo? Aí a gente começa a fazer pedido. Achando, então, já que é pedir, a gente vai receber, vai bater e vai abrir, e se a gente buscar, a gente vai encontrar, opa, é comigo mesmo. Estou cheio de pedido para fazer aqui. Só que é interessante que isso aqui não fala sobre os pedidos pessoais, que não tem nenhum problema de nós pedirmos a Deus. Assim como não tem nenhum problema de um filho nos pedir algo. Ele nos dá o livre acesso, mas essas promessas não falam sobre isso. Essa promessa aqui está dentro de um contexto maior, e é dentro desse contexto maior que nós temos que encaixar essa passagem aqui. Porque dentro do contexto maior nós temos que entender quem nós somos. Nós somos os súditos, nós não somos o rei. Então, dentro do contexto que fala sobre o reino de Deus e como nós devemos viver, quem manda é Ele, quem ordena é Ele, quem determina é Ele. Para Deus não funciona assim, eu declaro agora e determino. Já ouvi falar que a gente não determina nem para o nosso cônjuge. Chega para o seu parceiro e fala assim, eu determino agora que você me frite um bife. Agora. Eu ordeno, eu declaro. Não funciona. Que dirá com Deus, Criador do universo? Nós não estamos aqui para declarar e determinar. Nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Como? Assim na terra como é aí, perfeito. Onde os anjos estão olhando para a mão do Senhor, esperando só uma ordem dele. Mas esse Pai amoroso ainda tem promessas para nós. Então nós vamos ler dentro do contexto, então, queridos, que o Senhor acabou de ensinar. Então, no contexto precedente, qual que é o que vem logo depois? O que vem antecedendo é, não julguem, para não ser julgado. Quem nunca julgou alguém? Fala a verdade. O nosso é difícil, mas do outro a gente não pensa duas vezes. A gente vê o erro do outro ali, o cisco no olho, a gente já quer, né, tirar. Então ele fala assim, não julguem, tomem cuidado para vocês não serem julgados. E nesse contexto maior aqui, queridos, eu só quero lembrá-los do que o Senhor já tem falado até aqui. Claro que eu não vou pregar, só vou lembrar-nos para que você entenda o contexto. Ele falou nas bem-aventuranças que nós devemos ser mansos, porque os mansos herdarão a terra. E mansidão aqui não é aquela pessoa quietinha, que não mexe com ninguém, e a casa cai e ele está lá. Não é esse manso. O manso aqui é aquele que se deixa levar pelo Espírito Santo de Deus. O manso aqui é aquele espírito de um cavalo que foi domado. É um cavalo que se o Senhor dá ordem para a direita, é para a direita. Não é para a esquerda, ele não empaca. Se o seu Senhor disser é para frente que ele avança. Ele falou também na sua palavra que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É aqueles que têm desejo de estar em concordância com a vontade de Deus. Aí ele falou também que nós devemos ser misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Por isso que nós não devemos julgar a maneira de condenar, porque então nós devemos ter a palavra como verdade nos nossos lábios. Ele falou também, queridos, sobre nós amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Sabe aquela pessoa que quer o seu mal? Você ora por ela. Sabe aquela pessoa que quer o seu mal? Você está orando por ela, Deus alcança ele também. Falou também sobre a ajuda ao necessitado, que nossa ajuda deve ser não hipócrita, genuína. Qual que é a nossa ajuda? Que sua mão faz, a outra não fique sabendo. Você faz diante de Deus. Ele falou também sobre a nossa oração, que a nossa oração não tem nada a ver com a gente, é tudo sobre Deus. É o seu reino, é a sua vontade, é a sua glória. E todas as coisas que nos acompanham é para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. O alimento, o perdão dos pecados e a vida em santidade é para que nós venhamos cumprir o primeiro, que é agradar ao nosso Deus. Falou sobre o jejum. Uma vida de consagração. Falou também sobre não acumularmos tesouros na terra, porque aqui enferruja, a traça corrói, o ladrão rouba, os homens podem arrombar a sua casa e falar, junte tesouro nos céus. Lá não, lá são tesouros eternos. Aí ele nos exortou dizendo, aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Aonde você gasta a sua energia, esse é o seu Deus, esse é seu tesouro, esse é o seu ídolo. Ele falou também sobre não andarmos ansiosos de coisa alguma, mas em tudo colocarmos diante do Senhor, olhar para a sua criação e ver o quanto Ele sustenta a sua criação, e não teremos nós mais valores do que essas coisas criadas, homens de pequena fé.
Então, o nosso problema da ansiedade é a nossa falta de confiança em Deus. Ele nos chamou a corrigir isso. Ele falou também em buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Lembra que eu falei numa das pregações? O que a gente faz? A gente vai colocando coisa na nossa vida. E se sobrar, a gente coloca o reino de Deus. Aí a gente espreme lá. Ai, pastor, não deu. O reino de Deus ficou de fora. Que pena. Não, primeiro é o reino de Deus. Depois vem os meus sonhos, meus projetos, a minha família. Vem tudo ali. Se Deus não estiver no comando, queridos, nós perdemos tudo nessa vida. Então, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E terminando todas essas coisas, poderia surgir uma pergunta. E se essa dúvida não tiver no seu coração, possivelmente eu estou diante de Jesus nesta manhã. Porque a pergunta é essa aqui que poderia surgir no coração daqueles homens que estavam ouvindo essas exortações. A pergunta poderia ser essa aqui: quem é suficiente para essas coisas? Deus, quem é suficiente de ser misericordioso de verdade como o Senhor é? Quem é suficiente de ser puro de coração e não ter nenhuma inclinação ali para o mal? Quem é suficiente para ser sal e luz como o Senhor nos ordena? Em colocar o teu reino a cada instante? Quem é, Senhor Deus, aquele que vai sofrer por causa da justiça e amar o seu inimigo e orar por ele? Quem é suficiente para essas coisas, Senhor? Então, queridos, ainda que estamos distantes do que nós deveríamos ser, existe uma promessa para o povo de Deus aqui. O povo de Deus sempre questionará, olhando para as Escrituras, dizendo ao seu próprio coração: quem é suficiente, Senhor, para cumprir a tua vontade na terra? E o Senhor, então, aqui vai nos responder essa pergunta falando da necessidade das coisas do reino de Deus. Tudo que a gente está vendo ao nosso redor, esse telão bonito, esses instrumentos tão lindos, de tanta qualidade, essas cadeiras que podem ser confortáveis, o ar-condicionado, tudo isso aqui vai deixar de existir. Vocês têm que estar aqui não porque a igreja é agradável e tem que ser agradável, não porque a igreja é climatizada, glória a Deus que está sendo climatizada, não porque o som é maravilhoso, e graças a Deus porque o som é maravilhoso, mas tudo isso, queridos, vai passar. O que nós estamos aqui para buscar é as coisas eternas, é essas promessas que Deus tem para o seu povo. Nós podemos nos reunir debaixo da árvore ali, queridos, e receber as bênçãos espirituais, as promessas que vêm da parte de Deus para nós. Nós carecemos da ajuda divina. Nós precisamos ter a percepção de nossa necessidade espiritual. Porque a percepção da nossa necessidade espiritual vai colocar a gente numa rota para buscar obter aquilo que mais necessitamos. O Espírito Santo, ele gera uma necessidade dentro de nós que nós não estamos de acordo com a vontade de Deus. Ele que nos convence de pecado, da justiça e do juízo de Deus. Até então, mortos em delitos e pecado, tanto fez como tanto faz. Mas quando há uma necessidade gerada em nós, sabe o que isso faz? Nos coloca numa rota em busca de obter aquilo que nós necessitamos. Se você precisa alimentar a sua casa, essa necessidade vai te colocar numa rota para obter aquilo que a sua família tanto necessita. Se você precisa de um médico, a necessidade de precisar de um médico vai levar você a procurar um médico. Então as necessidades espirituais nos colocará nessa rota de buscar, queridos, a Deus. Ao olharmos para as Escrituras e tentar entender, Deus, como é que eu posso ser perfeito como o Senhor é perfeito? As Escrituras estão dizendo aqui que nós devemos ser santos como Ele é. Como nós vamos conseguir isso? Então Deus, conhecendo a nossa estrutura, Jesus vai dizer que aqueles homens, então, queridos, eles deveriam buscar 3 coisas. Ele vai trazer aqui 3 verbos para nós. É interessante que o verbo aqui está tudo aí no versículo 7. O primeiro verbo é pedir. Presta atenção, peça. E o que vai acontecer como resposta? Será dado. Sabe o que implica em pedir? Implica humildade. Eu não vou pedir não, cheio de orgulho. Os outros vai falar que eu estou precisando? Eu não. O humilde, ele não hesita em pedir. Eu preciso, eu não estou nem aí que vai falar de mim. Eu estou precisando. O outro não está precisando, mas eu estou. E se eu estou precisando, o que eu vou fazer? Eu vou pedir, por favor. É o que os humildes faziam quando Jesus passava. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Uma necessidade, o que eles faziam? Eu não posso deixar o orgulho tomar conta de mim. Então, queridos, pedir implica em humildade.
é uma consciência, queridos, de uma necessidade. É interessante que o verbo usado aqui com referência a uma petição, dentro desse pedir, é de uma pessoa inferior para uma pessoa superior. Você não vai pedir para alguém te ajudar que não pode te ajudar. Se eu chegar e falar assim, Márcio, e aí então, precisando de uma grana aí, 7 milhões, Márcio, agora. Aí se eu pedir para a Carol, o negócio funciona. Eu vou pedir para quem pode me ajudar de verdade. Não adianta eu chegar um mendigo e pedir para o outro mendigo, e aí? Tem alguma coisa para a gente comer hoje? Se eu tivesse, eu dava para você também. Então aqui, queridos, a percepção do verbo é do inferior para o superior. E nós somos os inferiores nesta manhã, amém? Glória a Deus, não tem nenhum superior aqui não. Se for, o Espírito Santo tem que descer a gente do pedestal. Somos todos seres aqui, ó, desde o pastor a qualquer um que você imaginar aqui. Somos esses seres inferiores que estamos diante de um Deus superior, o qual nós devemos com humildade se dirigir a Ele e pedir. E Ele diz que nos será dado. E ainda ele vai falar do segundo verbo. O segundo verbo é buscar. Olha que interessante. No versículo 7, parte B. Busquem e encontrarão. É só lá em casa que eu não sei onde está o cortador de unha ou na casa de vocês também, homens? Gente, é um bicho esquisito, né? A gente fala assim, pergunta para a mulher, aonde está? Ela fala assim, está lá e dá um mapa certinho. A gente vai, procura e não acha o negócio. Eu busquei. Se eu sair daqui e encontrar... Aí eu busquei. Aí a mulher chega lá e fala assim, o que é isso aqui? Mas não estava aí. Não buscou. Sabe o que é buscar? Buscar é tanto pedir quanto agir. Eu não fico só na necessidade, eu preciso me mover. Eu não posso ficar aqui, estou necessitado. Eu preciso buscar, eu preciso agir, eu preciso me mover. Eu não posso entender o meu filho pedindo algo para mim, sentadão no sofá. Você quer mesmo? Está lá. Porque se é necessidade, ele vai se mover. Ele vai deixar tudo o que está fazendo, porque ele precisa daquilo. Nós devemos aqui, queridos, pedir ao nosso Pai, mas também nós devemos buscar. E buscar, queridos, é empenhar-se em obter aquilo que você tem pedido. Pastor, eu quero um emprego. Ele pediu. Mas você quer buscar um emprego? Também não, né, pastor? Você tem que se mover. Se você necessita, você pede, mas o que eu tenho que fazer para obter? Você precisa bater nas empreiteiras e se mover, você precisa agir. Então, queridos, buscar é isso. Então eu peço para Deus a minha necessidade, mas eu me movo. Eu não posso ficar parado esperando cair do céu. Ele vai falar de um terceiro verbo ainda, que é o verbo bater. Batam e a porta será aberta. Então presta atenção, o bater é pedir, buscar e perseverar. Então eu tenho a necessidade, eu vou atrás dessa necessidade. E eu não vou descansar enquanto eu não conseguir. É aquela ideia de que você sabe que tem alguém do lado de dentro que pode te ajudar. E você fica batendo. Ô, fulano, tô aqui, hein? Volta amanhã. Você volta amanhã. Não, volta depois. Você volta de novo. Você fica persistindo até conseguir. Uma necessidade gera isso dentro da gente. A gente não descansa enquanto não tiver. Quando você necessita de algo, estou falando de necessidade, você vai agir, você vai pedir, você vai se mover e você vai perseverar até ter aquilo ali. Por isso que há relatos de pessoas que têm sonho e ela dá a vida para conseguir o sonho. E nem sabe se vai conseguir o sonho. Desculpa, tá? Não estou constrangindo os seus projetos. Mas existe algo que Deus está prometendo para o seu povo. Peça a mim, saia do seu lugar e persevere que eu vou dar para vocês. Aí ele vai dizer aqui, batam, a porta será aberta. O bater é um ato de perseverança. É um ato de que se bata ali e persista até que tenha obtido aquilo. Até que tenha conseguido aquilo.
Uma vez eu vi um relato de um homem que queria ser advogado, olha que virtude. Queria ser alguém na vida, ter um estudo. Aí o que ele faz? Não tinha recurso financeiro, então ele não ficou só no pedido, ele agiu. E a humildade tomou conta do seu coração. Sabe o que ele começou a fazer? Engraxar sapato. Quem já ouviu falar que a modernidade agora não são os meninos. No tempo lá do pastor, muito tempo atrás, os meninos, às vezes da sua idade, para comprar um negocinho, eles montavam um caixotinho de madeira, ia para as praças, pegar os doutores com seus sapatos, colocava ali e ilustrava, e eles davam umas gorjetinhas. E esse cara pagou os seus estudos dessa maneira, sem nenhum orgulho com a sua atitude. Sabe qual que foi o resultado lá na frente? O resultado foi o seguinte, que ele engraxava e contava a história. Eu estou perseverando para pagar meus estudos. E homens que se sentavam ali, trabalhavam em escritórios de advocacia. Quando aquele homem se formou, sabe o que eles fizeram? Eles contrataram o serviço dele. Porque ele pediu, ele agiu e ele perseverou na ação. A mesma coisa que é o povo de Deus, o pedir e buscar persistentemente, queridos, deve ser pelas virtudes do reino de Deus. É justamente isso que ele está dizendo. Eu falei tudo isso para vocês, não é para vocês falarem assim, quem é suficiente para essas coisas? Eu não vou, não. Você não é suficiente, mas há alguém que está disposto a ajudá-lo nessa caminhada cristã. Ele vai falar dessa persistência que todo aquele que pede, queridos, busca, e ele persevera na ação, ele não será decepcionado. Amém? Deus não vai decepcionar você. Presta atenção no que vai dizer o versículo 8. O versículo 8 vai dizer assim, pois todo o que pede, o que busca, e aquele que bate a porta será aberta. Glória a Deus. Então ele está dando uma promessa para nós aqui, porque todo aquele, a pergunta é, todo pede, todos pedem. A pergunta é, todos de verdade estão dispostos a buscar? A pergunta é, todos estão dispostos a perseverar? Porque se eles estiverem, ele está dizendo aqui, todo o que pede recebe. Às vezes as pessoas esfriam espiritualmente, esfriam, e pode acontecer, queridos. Mas eu duvido alguém esfriar espiritualmente ao ponto de deixar a fé lendo Bíblia. Eu duvido alguém esfriar na fé ao ponto de querer abandonar sem deixar de orar. Sem deixar de participar das atividades religiosas, que é o sacramento, que é a pregação, que é o serviço da obra. Então o que acontece? Às vezes nós começamos a pedir, nós até queremos. Mas o que a gente tem que fazer para obter isso? Aí a gente coloca na balança. A gente tem que se mover, não é só pedir, a gente tem que se movimentar. E não é só se movimentar, a gente tem que insistir na ação. É justamente isso que ele está dizendo. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Porque é o seguinte, esses verbos aqui que nós aprendemos, bater, buscar, né, e esse verbo pedir, ele está conjugado no presente. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Que é uma ação contínua. Pediu, continua pedindo. Buscou, continua buscando. Perseverou, continua perseverando. Por isso que ele está dizendo aqui, não é assim, pastor, cansei de pedir, peço mais não. Cansei de buscar, lá eu buscava tanto lá atrás, agora eu busco mais não. E cansei de perseverar, tomei tanto calo já. A ação aqui deve ser contínua, queridos. O verdadeiro compromisso cristão é perseverante. Não existe cristão genuíno que não seja perseverante. Podemos oscilar, podemos bater a dúvida no nosso coração, mas rastejando a gente precisa prosseguir. É justamente o que nós abrimos nessa manhã. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Toda a ação nossa precisa ser perseverante. Tem época na nossa vida que a gente está correndo 100 metros rasos, ninguém nos pega. Estamos crescendo na fé. Né? Vamos, aquela história do coelho, né? Aí o irmãozinho vem lá, devagar, mas constante. Aí você estaciona na fé, aí aquele irmãozinho que você não dá nada para ele, vai passando assim, ó. Crescendo espiritualmente, porque ele não só pediu e buscou, ele continua perseverando. Então perceba, queridos, que é inegável, nós olharmos para as Escrituras, é inegável não concordar que existiram muitos que ouviram o Evangelho por um período. Mas ao decorrer da caminhada cristã, abandonaram.
Não estou dizendo de uma inconstância, abandonaram. Quem conhece Judas? Judas caminhou com o mestre. Ah, mas ele caminhava com o pastor. Ele caminhou com Jesus. Ele caminhou com o Verbo encarnado. Ele ouviu, ele viu os ensinamentos. Ele estava ali no Sermão do Monte, atento do que o Senhor Jesus estava dizendo. Mas o que acontece com Judas? Judas abandonou, não perseverou. Demas, um homem que andou com o apóstolo Paulo, um companheiro do apóstolo Paulo, Demas, que estava nas viagens missionárias. Paulo, conta comigo, hein? Tamo junto. Aí Paulo vai e cai preso. Ele escreve, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, dizendo, só Lucas está comigo. Lembra do Demas? É o Demas. Ele amou o presente mundo. Ele me abandonou. Ele não persistiu. Mateus no capítulo 13, não precisa abrir, o Senhor Jesus vai contar sobre a parábola do semeador. Ele fala que o semeador saiu para semear a semente, e traduzindo ali a semente era a palavra do reino sendo lançada a vários homens. Mas o problema não estava na palavra, o problema estava no terreno. Ele fala que parte das sementes caiu à beira do caminho. Aí veio os pássaros, comeu, ele fala que é esse aquele que o maligno vem e rouba a palavra do coração. Aí ele fala também ali do terreno pedregoso, e é justamente esse terreno pedregoso que me chamou a atenção. Porque o terreno pedregoso é aquele que ele fala que não tem profundidade. Quando lança o evangelho, ele recebe com alegria. Pastor do céu, você viu só? Não tem como ele. Se converteu, está querendo servir, está num... Aí o que aconteceu? Veio as preocupações da vida, veio a perseguição por causa da palavra, e ele abandonou. Sabe por quê? Porque não tinha profundidade. O sol deu, e como não tinha raízes profundas, queimou aquilo ali. Ele fala sobre aquela que caiu no meio dos espinhos. O meio dos espinhos é aquela que começa a ser tomada pelas preocupações da vida. Ela começa bem, aí não, conta para pagar é trabalho. Se eu não me mover, se eu não trabalhar, o que vai ser da minha vida? Aí Jesus tinha acabado de falar, olhe para os pássaros. Olhe para os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, mas contudo o Pai, o vosso Pai Celestial, as dá e as sustenta. Aí aqueles homens então são tomados dessa preocupação da vida, que acontece, todos nós temos preocupação, mas os filhos de Deus não podem ser dominados pelas preocupações da vida. E ele fala que tem aquela terra boa, e essa terra dá 100, dá 70, dá 30, ela frutifica, ela é uma ação constante. Então não é sobre começarmos na caminhada, é sobre persistirmos na caminhada. Queridos, é da natureza do cristão genuíno persistir na caminhada cristã em ser aperfeiçoado nas virtudes. Todo cristão genuíno, ele vai perseverar. Deus pode usar a igreja para chacoalhar ele, mas ele vai seguir. Deus pode dar um sonho para ele, mas ele vai acordar, ele não vai parar. Não é da natureza do cristão, queridos, ficar estagnado. Não é da natureza do cristão, muito menos retroceder. Tem época da nossa vida que a gente para, não vai nem para lá nem para cá. Aí a gente só olha no retrovisor. E fala, nossa, aquele tempo era bom, hein? Servia, hein, pastor, mas servia a beça, hein? Você está vivo, você precisa continuar. Então, queridos, muito menos retroceder. O próprio apóstolo Paulo, que já havia exortado a igreja de Corinto, dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantos de nós teríamos ousadia nesta manhã em dizer isso para o nosso filho, para o nosso cônjuge, para a igreja de Cristo? Me imitem, gente, olha só. Estou parecendo com Jesus purinho. Esse mesmo apóstolo Paulo, queridos, em Filipenses, no capítulo 3, queria que você abrisse e colocasse uma marca. Nós vamos voltar. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Filipenses capítulo 3, do 12 ao 14. Esse mesmo apóstolo Paulo que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Filipenses 3, do versículo 12 ao versículo 14 diz assim, não que já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O mesmo apóstolo Paulo que escreve a Corinto dizendo, sede meus imitadores, ele vai escrever a essa igreja declarando, eu não obti a perfeição.
Não pense que eu, apóstolo Paulo, hein? Já agora não preciso crescer mais espiritualmente, nem persistir em crescer, em buscar as virtudes do reino de Deus. Aí o que ele faz? Ele traz a figura do corredor aqui. Qual que é a figura do corredor? O corredor, mais uma vez eu tenho falado isso, a pessoa que corre uma maratona, ela não fica se orgulhando nos metros, nos quilômetros percorrido. Ele está focado em atravessar a linha de chegada. Se você tiver que correr 400 metros, não adianta você falar, corri 300, se você não alcançou a meta. Nossa, você viu quanto que eu já corri? Pelo menos, não. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para aquelas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, queridos, ele sentia a necessidade de avançar nas virtudes, olhando para si mesmo. Agora a pergunta para nós aqui, queridos, quantos aqui nesta manhã já alcançaram a perfeição? Ninguém. Quantos nessa manhã aqui pode se orgulhar nessa manhã assim, já alcancei, bati a meta? O apóstolo Paulo não era capaz de fazer aquilo. Qualquer homem na terra, a parte de Cristo Jesus, não é capaz de fazer isso. De olhar para si mesmo, queridos, e ter um contentamento e não persistir em buscar essas virtudes em Deus. Então, queridos, se ninguém é suficiente, se ninguém é perfeito nesta manhã, então nós não podemos cessar de pedir. Se ninguém é perfeito nesta manhã, ninguém pode cessar de buscar. Se ninguém é perfeito nesta manhã, ninguém pode cessar de perseverar. Então a nossa ação aqui deve ser constante, queridos. Então nós não podemos cessar, igreja Betel-Iga. Nós não podemos achar que nós alcançamos a maturidade cristã na terra. Nós precisamos ir diante de Deus e falar, Deus, eu não alcancei, eu estou pedindo. Deus, eu estou pedindo. Deus, eu quero. Deus faz, senão eu morro. Deus, eu não quero me conformar com essa natureza. Deus, eu vou insistir, vou perseverar até que o Senhor abra essa porta e arranque esse pecado de mim. Essa é a persistência dos filhos de Deus. Aí o versículo 8, volte lá. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém? A persistência faz parte do caráter dos súditos do reino de Deus. Então diga a você mesmo nessa manhã, não para não. Você tem que dizer ao seu próprio coração, continua buscando. Deus tem uma promessa, se você buscar, você vai encontrar. Deus já havia dito ao povo de Israel, buscar-me-eis e me achareis, mas vocês precisam me buscar de todo o coração. Nós podemos buscar o pastor aqui nesta manhã e não buscar Deus. Nós podemos buscar o ministério de louvor nessa manhã e não buscar Deus. Nós podemos estar pedindo para um irmão orar por você, mas nós não acreditamos que podemos ir diante do Eterno e pedi-lo. É justamente nesta ação que o Senhor Jesus vai continuar ensinando os seus discípulos. Ele vai trazer aqui, queridos, para nós, o exemplo da paternidade, no versículo 9 e versículo 11. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou pedir peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quando ele fala aqui que nós, sendo maus, ele não está falando que nós somos perversos e vamos destruir a nossa casa. Ele está dizendo de maus no sentido de natureza caída. Se nós ainda, que somos imperfeitos, numa sã consciência, daremos coisas boas ao nosso filho. Pai, estou com fome. Aí você pega uma serpente e fala, tá aqui, ó, vem comer. Você não vai fazer. Você não vai dar, queridos, algo que vai prejudicar o seu filho. Ele está dizendo, quanto mais o Pai de vocês. Então a ação aqui não é que Deus vai nos dar qualquer coisa. A ação aqui é que Deus nunca nos dará algo que vai prejudicar a nossa caminhada cristã. Quantas vezes nós não pedimos aos nossos pais quando pequeno e agora nós, pais, estamos experimentando isso. Quer comer um pote de sorvete antes do almoço? É bom o sorvete, glória a Deus. Se você não gosta de sorvete, você precisa se converter. Se você não gosta de sorvete, você tem que se converter. Amém? Brincadeira. Você quer, é bom, mas não é bom naquele momento. Nós somos pais, sabemos o que é bom. Pai, o que tem comer sorvete? Não, mas não é a hora. Se deixar, ele come uma lata de leite condensado. Mas nós, como pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Amém, pais? Quanto mais o nosso Pai que está nos céus. E às vezes a gente pede pedra achando que está pedindo pão.
Talvez a gente está pedindo um caminho para Deus, e Deus, conhecendo toda a história, olha para nós e fala, se eu der isso para você, você vai se perder. Existem pessoas que, se ela não tiver na aprovação, ela não é santificada. Eu não estou aqui para falar quem são essas pessoas. E às vezes nós pedimos coisas para Deus que são lícitas e não recebemos. Tiago vai dizer que nós pedimos e pedimos mal. E o que é pedir mal? Porque a gente está interessado em pedir para a gente mesmo, para gastar com os nossos deleites. Sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Deus, eu quero riqueza. Mas o que você vai fazer com essa riqueza? Você vai abençoar, o reino vai avançar. O que você vai fazer? Não, Deus, eu vou me desviar, eu vou encher de orgulho, vou bater e falar assim, eu sou o cara da cidade. Talvez Deus não te dê isso. Então presta atenção, queridos, Ele como um bom pai, esse Deus aqui quer nos dar coisas boas. E sabe o que é coisas boas no contexto das Escrituras? Coisas eternas. Coisas segundo a sua vontade. Começa a pedir para Deus e buscar e insistir em ser santo para você ver se você não vai ser santo. Começa a pedir para Deus, buscar e insistir, Deus, eu quero servir a tua obra, para você ver se você não vai conseguir. Então são essas coisas boas que Deus tem para nós, as coisas eternas de Deus. Deus, Ele tem prazer, queridos, em nos dar. Para isso nós precisamos ir até o Senhor e pedir o seu auxílio. Por isso que quando nós oramos aqui toda manhã, não é para enfeitar e encher o horário da liturgia. É que apesar das Escrituras serem pregadas, se nós não formos diante do Senhor e falar assim, Deus nos dá, você vai entrar domingo e sair domingo e nada vai acontecer. Quer saber se você quer mudar de vida? Você precisa pedir em oração, mas você precisa buscar o que está nas Escrituras todo dia. E não só buscar, você precisa perseverar, porque o dia bom é gostoso, é legal. E o dia ruim? E o dia que você orar e ninguém ouve sua oração? E o dia que você entrar nessa porta e o pastor não perceber que você está doente? Você precisa perseverar, igreja Betel Iga. Você precisa pedir, você precisa clamar. Você não pode parar, você não pode retroceder, você não pode estagnar. Não é do caráter dos filhos de Deus isso. O caráter é olhar assim e reconhecer que somos pobres em espírito. E o pobre em espírito é esse, é o mendigo. Eu preciso mesmo, Deus, não tem vergonha não. Se o irmão não quer o discipulado, é o problema dele. Mas eu quero, Deus. O que tem que fazer? Vou me mover. Se o irmão não quer compromisso, eu quero, Deus, eu vou pedir. Nós precisamos olhar para nós. Não há desculpa de olhar diante de Deus, chegar um dia e falar, Deus, mas o fulano também não fez, eu vou fazer. Nós vamos prestar conta diante de Deus, queridos. Deus está falando ao nosso coração nesta manhã. Deus estava falando a muitos homens. E o que me assusta aqui, caminhando para o final, sabe o que é? Muitos abandonaram Jesus. Muitos até pediram, mas na hora que chegou para buscar, mas vocês querem mesmo? Vocês vão ter que tomar minha cruz e me seguir. Tá bom para vocês? Vocês vão ter que fazer parte do meu sacrifício. Tá bom para vocês? Dura é a palavra. Quem pode suportá-la? Mas aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus têm a ousadia de dizerem nesta manhã aqui, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Não temos para onde ir nesta manhã. Nós somos aqueles que o Senhor chamou e nós perseveraremos em nome de Jesus. Amém? E o versículo 12 encerra dizendo, assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Parece que Jesus agora estava comendo couro nosso aqui e de repente ele muda a história, né? É interessante a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia, os versículos e capítulos foram colocados para nos orientar, mas escrevendo ali os relatos, eles não têm essas separações. E justamente os estudiosos falam que esse versículo 12 não é separado, é como se Jesus agora, vamos dar uma aliviada no final da mensagem? Então, tem uma regra para vocês, façam aos outros o que você quer que faça a você, tá bom assim? Mas a verdade aqui é que está conectado. Sabe o que ele quer falar para nós aqui? Da mesma maneira que Deus é bom em nos dar aquilo que pedimos, nós devemos manifestar essa bondade na vida do nosso próximo. E nós temos que ser bons porque na caminhada cristã, eu vou falhar e vocês também. E muitas vezes aquele humilde, sabe o que ele vai fazer quando falhar? E as pessoas que falharem conosco, eles vão falar assim para a gente, me dá mais uma oportunidade. E a gente tem que manifestar essa bondade na vida deles. Talvez você tenha que falar ao Senhor nessa manhã, Deus, me dá mais uma oportunidade de te pedir, te buscar e perseverar. Então essa bondade aqui, alguns falavam que era a regra de ouro. Os pensadores antigos, sabe o que eles faziam? Eles colocavam esse versículo 12 na negativa. O que é na negativa?
é não fazer os outros o que não queira que faça você. Então não faça o mal, aí você se priva. Não, eu não vou prejudicar o outro porque eu quero que ninguém me prejudique. Aí Jesus aqui, maravilhosamente, sabe o que ele faz? Ele coloca no positivo. O que é no positivo? Não é só para você evitar de fazer o mal, a fim de que você não receba o mal. Ele está falando assim, faça o bem, como se você gostasse que fizesse a você. Seja bondoso. Manifesta essa bondade. Não compete a nós, queridos, exigir a bondade do outro. O que ele está dizendo para nós é, seja como o Pai Celeste de vocês é. Essa é a lei e os profetas que o Senhor tanto falou. É buscar fazer o bem. E nós precisamos disso nesta manhã, queridos. Nós precisamos do auxílio que vem do alto. Amém? Nós precisamos aqui concluir com alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero concluir aqui é que nós precisamos ter a percepção da nossa necessidade espiritual. Ainda que você não acredite no seu pastor nessa manhã, deixa eu falar. Você tem muitas necessidades espirituais, amém? O seu coração precisa ouvir isso da parte de Deus nesta manhã. Agora o que você precisa é ser convencido que você tem essa necessidade. Enquanto você é convencido por Deus dessa necessidade, Deus vai colocar numa rota de buscar, queridos, preencher essa necessidade em seu coração. E aí nós devemos seguir então para preencher essa necessidade, fazer o que o nosso Senhor nos ordenou nessa manhã. Pedir humildade. Nós precisamos ser quebrantados na presença de Deus, nós precisamos buscar, ou seja, não somente pedir, nós precisamos agir, queridos. E não somente isso, nós precisamos bater, ou seja, nós precisamos perseverar, até que nós venhamos conquistar aquilo que nós tanto dissemos ter necessidade. Então nesta manhã nós somos chamados a ter essa oração perseverante. Eu quero convidar você a ficar de pé nesta manhã. O Ministério de Louvor já vem para frente aqui. Quais são as áreas da sua vida que você sabe que melhorou, mas está longe ainda do que deveria ser? Peça ao Senhor nesta manhã. Mas durante a semana, busque isso. Qual é o caminho? É ficar só pedindo? Não, eu preciso me esforçar em pôr em prática. Mas eu pedi, faz 2 anos que eu estou pedindo, não interessa. Hoje nós falamos da Sandra aqui, né? Quanto à oração. Continue orando. Não para não, gente. Não para não. Hoje talvez você esteja no melhor dia da sua vida, mas deixa eu falar para você, infelizmente, o dia mal conhece o endereço da nossa casa. Mais cedo ou mais tarde ele bate para mostrar que nós precisamos e precisamos muito. E graças a Deus que Deus nos acorda nesse momento. Talvez Deus esteja te acordando nesta manhã. Dizendo, acorda, você precisa. Você não pode ficar estagnado. Então coloque aí, dê um nome aí à sua necessidade espiritual nesta manhã e vamos fazer isso juntos. Amém?